Olá amigos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Seja bem-vindo, que é o canal do Grupo Metanoia. Se você ainda não conhece o canal, aqui em nosso canal, a nossa proposta é trazer para você sempre um estudo mais profundo da Bíblia. Como nós temos falado e já falei em outros vídeos, o nosso propósito aqui no canal é democratizar o estudo da teologia, trazendo para você aquilo que eu aprendi no meu tempo de UNASP, quando eu fiz a graduação em teologia, depois fiz mestrado, fiz algumas especializações e também, claro, toda a caminhada ao longo da minha vida cristã, a caminhada pastoral, tudo que eu aprendi, tantas coisas que eu estudei, com pessoas que eu conversei, toda a experiência que eu fui adquirindo, tudo nós queremos transmitir aqui no canal para que você também tenha uma experiência maior com a Palavra de Deus e assim se desenvolva, não só intelectualmente, mas também espiritualmente. Juntamente com esse propósito teológico, é um dos nossos objetivos aqui no canal, trazer para você também algumas ideias e orientações na área da inteligência emocional, na área da inteligência espiritual, claro, na área da psicologia e tudo que envolve também esse universo. Neste sábado que passou, eu estudei com a igreja um tema que para mim ele é marcante. Eu gosto muito de profecias, tem alguns vídeos de profecia aqui em meu canal. Na igreja que eu estou pregando, eu preguei 5 vezes até agora e todas as vezes eu estudei uma profecia. Só que neste sábado eu fiz um estudo um pouco mais profundo da relação que existe de Apocalipse 12 para Apocalipse 17. Então eu convido você a vir comigo nesse estudo, entender um pouquinho do contexto que envolve todo este cenário, que na verdade é o cenário da história do mundo, da história do cristianismo no decorrer dos tempos. E convido você também, claro, a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, que você se inscreva para que este conteúdo alcance mais pessoas e que assim também a democratização da teologia se torne cada vez maior. Convido você também a compartilhar este conteúdo. Se você gostar, deixa ali o seu like, né, o seu joia, como algumas pessoas falam, porque tudo isso é relevante para o YouTube entender que este conteúdo tem algum valor para as pessoas. Ok? Então, vai se inscrevendo aí e vai compartilhando também para que as pessoas possam ir conhecendo cada vez mais a Palavra de Deus. Se você tem Bíblia, eu convido você a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12. Eu vou fazer a leitura, mas se você, enquanto estiver assistindo, quiser também pegar a sua Bíblia para ler o texto, fique à vontade. Senão, eu vou ler aqui. Vou ler o capítulo 12 do Apocalipse, verso 1 ao 6. Diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se achava grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Veja que no Apocalipse 12 nós temos um registro de uma mulher que é apresentada aqui nesse cenário. Eu já vou aqui trazer um pouco da explicação dos símbolos de Apocalipse 12. Mas antes, eu quero ler com vocês o capítulo 17 agora. Capítulo 17, verso 1 ao 7. Olha só o que diz agora o texto. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande,
a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças, os 10 chifres, e que leva a mulher. Muito bem, aqui quando nós lemos o capítulo 12, nós percebemos o início de uma sessão que vai até o final do livro do Apocalipse. Eu tenho dito, por onde eu passo, que o Apocalipse, a partir do capítulo 12, ele segue uma sequência histórica cronológica, onde no capítulo 12 nós temos uma guerra que se iniciou no céu, onde Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. Foram expulsos do céu, caíram, foram atirados para a terra. O capítulo 13 dá continuação a essa história, pois uma vez na terra, claro, depois de passados muitos anos, Satanás agora vai dar continuidade a esta guerra que ele iniciou no céu, agora usando 2 poderes, 2 bestas, uma que emerge do mar e outra que emerge da terra. No capítulo 14, diante deste movimento do inimigo para trazer as pessoas para si, para afastá-las de Deus, Deus reage chamando as pessoas, convocando-as através de 3 mensagens angélicas. No capítulo 15, Deus dá um pequeno vislumbre de pessoas que aceitam o chamado que ele faz no capítulo 14, e essas pessoas são descritas como vitoriosas, estando no mar de vidro, cantando o cântico do Cordeiro e tendo harpas em suas mãos. Por que isso? Porque no capítulo 16, Deus vai trabalhar para dar fim ao processo que Satanás iniciou no céu e que agora está no seu ponto final na terra, e Deus vai fazer isso com as 7 últimas pragas. No capítulo 17, nós temos a descrição agora de todo esse poderio religioso que o inimigo usou para levar as pessoas para longe de Deus, e que este grande poderio é aquele que vai sofrer as pragas. No capítulo 18, Deus mais uma vez mostra aquilo que ele havia mostrado de forma pequena ainda no capítulo 15. No capítulo 18 ele vai ampliar, mostrando que realmente muitas pessoas não dão ouvidos ao que as bestas irão transmitir ao mundo, e assim elas vão sair de Babilônia. E aí temos a sequência final do Apocalipse, com a prisão de Satanás e a volta de Jesus. Então, temos agora, no capítulo 12, a apresentação desta mulher. Bom, quando nós estudamos profecia, nós entendemos que mulher, aqui nesse sentido, traz uma referência simbólica à igreja. E eu diria não só a igreja, mas ao cristianismo. Mas por que razão? A Bíblia traz textos, e eu vou só citar. Então depois você, quando estiver assistindo o vídeo, você pode ir pausando, anotando os textos, ir lendo se você quiser, tá? Eu vou apenas citar muitos textos, não vou lê-los porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas há textos como Isaías capítulo 54, versos 5 e 6, Jeremias capítulo 2, verso 6, Efésios capítulo 5, verso 23 em diante, que fazem essa comparação paralela entre a mulher e a igreja ou o cristianismo. Veja que quando a igreja, na história bíblica, apostatou, ela foi comparada também a uma mulher corrompida, como nós vemos em Jeremias capítulo 3, verso 20, e Ezequiel capítulo 23, verso 24. Os mesmos símbolos também aparecem no Novo Testamento, pois em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, Efésios capítulo 5, verso 25 ao 32, e o próprio texto de Apocalipse 17 que nós lemos, mostram essa comparação entre a igreja e uma mulher, nesse caso desses versos, uma mulher também apostatada. Em Apocalipse 12, esta mulher descrita ali, nós entendemos ser a igreja ou o cristianismo em sua natureza inicial. Uma igreja que sai das mãos de Cristo e dos apóstolos, tendo uma pureza doutrinária, sem nenhum tipo de mistura de erro doutrinário ainda incorporado às suas ideias, às suas crenças, à sua pregação. O texto diz que esta mulher estava prestes a dar à luz, como diz ali no verso 2, verso 4 e verso 5. Isso fazendo uma referência ao nascimento de Jesus.
Então, capítulo 12 está mostrando o surgimento do cristianismo no mundo. Jesus está vindo para inaugurar o cristianismo neste mundo. E não só inaugurar o cristianismo, mas reverter as ideias erradas que haviam surgido dentro do meio do judaísmo e agora levar as pessoas para uma nova caminhada, entendendo a realidade da verdade pura que Deus deseja nos ensinar e que deseja que nós observemos. No verso 5, essa igreja, essa mulher é perseguida depois da ascensão de Jesus e nós entendemos então tratar-se, do cristianismo ou da igreja no início da sua história. Esta igreja diz que está vestida do sol. Bom, o que representa estar vestido do sol? Alguns textos da Bíblia que nos permitem interpretar com clareza este símbolo, pois o Salmo 104, verso 1 e 2, ali declara a respeito de Deus e diz que Deus tem uma vestimenta, e essa vestimenta é um manto de luz. Também, no Salmo 85, verso 11, diz que o Senhor Deus é o sol e escudo, diz lá o salmista no Salmo 85, verso 11. Malaquias, ainda no capítulo 4, verso 2, ele descreve a Cristo como o sol da justiça. E em João, capítulo 8, verso 12, Jesus, ele diz que é a luz do mundo. E Apocalipse 1, verso 16, diz que o rosto de Cristo brilha como o sol. Então, uma vez que essa igreja, ou este cristianismo, é representado como estando vestido do sol, nós entendemos que neste início do cristianismo, o evangelho era puro porque era guiado, era embasado em Deus, em Cristo. Isso é estar vestido do sol, ter Deus como centro da sua doutrina, ter Cristo como a base que vai conduzir o seu cristianismo, a sua história, a sua igreja. Mas Apocalipse 17 descreve uma mulher de forma contrastante, pois enquanto a do capítulo 12 está vestida do sol, no capítulo 17 a mulher agora está vestida de púrpura e escarlata. Bom, quando você lê este verso, venha à sua mente algum outro verso que traga também essa definição de púrpura e escarlata, ou pelo menos escarlata. Se você lembrar bem, o profeta Isaías, lá no início do seu livro, ele fala a respeito do perdão de Deus. E ele diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ele fala isso no capítulo 1, verso 18 do seu livro. Então, Isaías vem dizendo que escarlata é um símbolo de pecado. Então, enquanto a igreja do capítulo 12 está sendo norteada e conduzida por Deus, por Cristo, símbolos do sol, no capítulo 17, o cristianismo ou a igreja agora estão repletos de pecados. O pecado acaba sendo a base da sua doutrina. O erro acaba sendo aquilo que conduz a sua ideia doutrinária, o seu cristianismo. O texto ainda nos disse no capítulo 12 que essa mulher tem a lua debaixo dos seus pés. Esse é um simbolismo um pouco mais difícil de se explicar, de se entender, porque não há nenhuma referência bíblica muito mais direta para explicar esse símbolo. Mas nós cremos que se trata aqui de uma referência ao antigo ritual dos sacrifícios aqueles de cordeiros que apontariam para o futuro, quando Jesus viria como o grande Cordeiro de Deus para então pagar o preço do nosso pecado. Então, a lua debaixo dos pés seria um simbolismo de todo o ritual do santuário que ficou eclipsado com a morte de Jesus, onde os evangelhos depois dizem que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, dando uma indicação de que agora aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento estava sendo eliminado, porque o verdadeiro sentido deles acabara de se concretizar na cruz com a morte de Jesus. Bom, então nós percebemos que ainda no capítulo 12, essa mulher vestida do sol, ela também traz consigo uma coroa com 12 estrelas. Nós entendemos que
uma coroa é símbolo de vitória, como mostra o Apocalipse capítulo 2, verso 10, e também o próprio texto do Apocalipse 12, verso 1. Então, esta igreja, ou este cristianismo, por ter Deus no seu centro, já começa a história como vitoriosa. Um cristianismo vitorioso. Quando Deus é a base de tudo, nós temos uma vida de vitórias. Assim é a realidade. As 12 estrelas, elas podem tanto representar os 12 apóstolos como os 12 profetas, ou ainda as 12 tribos de Israel, melhor dizendo, os 12 apóstolos ou as 12 tribos de Israel. Mas o que nós temos aqui é uma espécie de simbolismo da universalidade do povo de Deus, pois temos no Novo Testamento 12 apóstolos, no Antigo Testamento 12 tribos. Na Nova Jerusalém nós teremos uma cidade com 4 cantos e 3 portas em cada canto, totalizando então 12 portas. Nós entendemos que esta igreja, ela procura trazer como a sua base o povo de Deus em todas as épocas da história do mundo, tanto a época do Antigo Testamento como a época do Novo Testamento. Esta é uma igreja que, apesar de representar tanto o Antigo como o Novo Testamento, eu creio que ela identifica muito bem a igreja cristã em nossos dias também, de forma até mais direta. A igreja que mantém hoje a pureza doutrinária saída das mãos de Cristo e dos apóstolos. No Antigo Testamento, o povo de Deus é chamado muitas vezes de desposada, de noiva ou esposa de Deus, como vemos em Isaías capítulo 54, verso 5, Jeremias capítulo 3, verso 6 a 10, Oséias capítulo 2, verso 19 e verso 20. No Apocalipse, nós lemos também a respeito de uma festa, a festa das bodas do Cordeiro e da esposa do Cordeiro. Em Apocalipse 19, verso 7, Apocalipse 21, verso 9, e você também pode ver 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Então, a Igreja de Cristo hoje, ela é composta por todas as pessoas que aceitam o convite que Ele faz para a salvação. O chamado que Cristo faz hoje para você que está escutando esse vídeo é o chamado para a vida eterna. Independente se você é da igreja A, da igreja B, da igreja C, o chamado é para todos. Deus tem o seu povo e Ele quer conduzir todo o seu povo pelo seu caminho, dentro do seu rebanho. Deus tem trabalhado para reunir os seus filhos, deixar seus filhos juntos, e Ele faz isso fazendo um convite universal. Tanto é que eu não creio que Deus tenha filhos somente numa igreja A ou B. Existe uma escritora cristã chamada Ellen White, em um dos seus livros chamado O Grande Conflito, na página 383, ela diz assim: em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? E ela então responde: sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Então, se você aceita o chamado de Cristo, entende a sua vontade, a sua verdade pura como saiu das mãos de Cristo e dos apóstolos, e você deseja seguir essa vontade, você faz parte do povo de Deus, independente da igreja que você congrega. Apesar de existirem filhos de Deus em vários lugares, em várias denominações religiosas, Deus, como um grande Pai de amor, tem o desejo de reunir os seus filhos. Eu sou pai e é muito ruim ficar longe dos meus filhos. E sempre que eu posso, eu gosto de ter eles junto comigo. Eu não gosto de sair só com um ou com o outro. Eu gosto de ter todos eles juntos, sair com os meus filhos juntos para fazer as coisas juntos. Agora, se eu que sou humano e falho já tenho essa alegria de ter os filhos juntos, imagine Deus, que é perfeito, que é um amor totalmente diferente do nosso. Quão maravilhoso deve ser para Deus quando seus filhos estão juntos, com o mesmo propósito, com uma mesma ideia, seguindo o mesmo caminho. Esse é o grande desejo de Deus, e por isso é que no Apocalipse capítulo 18, verso 4, ele faz o chamado para que, uma vez que a gente entenda os erros que se infiltraram no cristianismo, nós saiamos. Ele diz lá: sai dela, povo meu, em Apocalipse 18, verso 4.
Esse é o grande convite de Deus. Se você entende os erros que se infiltraram no cristianismo e se a sua igreja comete algum desses erros, Deus faz um convite para você. Saia desse lugar e procure uma igreja que siga o cristianismo puro, saído das mãos de Cristo e dos apóstolos. Um cristianismo sem mistura, sem erro, sem falsidade. E isso porque no Apocalipse 17, verso 4, o texto nos disse que Babilônia traz consigo não só uma mensagem para convencer o mundo a segui-la, como diz o verso 15, mas no verso 4 diz que ela traz em suas mãos um vinho do furor da sua prostituição, ou da sua fornicação, como dizem algumas traduções. Este vinho que Babilônia traz está em contraste com a mensagem do primeiro anjo, pois a mensagem do primeiro anjo chama as pessoas para temerem a Deus, dar-lhe glória e o adorar. E agora a mensagem de Babilônia leva as pessoas para longe desse propósito, desse chamado de Deus. Então, em Apocalipse 17, nós temos alguns detalhes desta Babilônia e por que ela vai cair. O que acontece com ela que leva à sua queda? No verso 1 do capítulo 17, nós já temos uma primeira indicação por que esse sistema de crenças vai ruir. E ali diz que ela tem se prostituído. Em Ezequiel, capítulo 16, verso 30, Deus está falando com o seu povo Israel e diz que o seu povo também tem se prostituído com as nações. Veja, e no verso 7 do capítulo 17, João havia olhado para aquela mulher e então o texto diz que ele fica admirado. E o anjo olha para João e diz assim: João, por que você se admirou? Vem cá que eu vou te contar o mistério dessa mulher. E esse texto é intrigante. Eu não sei se você já havia parado para pensar nele de uma forma um pouco mais detida. Mas qual é o motivo para João ficar tão admirado? Eu não sei você, mas, por exemplo, quando você olha uma pessoa, tem diante dos seus olhos uma imagem de uma pessoa. Só que de repente o tempo passa, quem sabe 5, 10, 15 anos depois, você reencontra essa pessoa em algum lugar e ela está totalmente diferente. Você não fica admirado? Se a pessoa mudou bastante, então a admiração é muito maior. Como por exemplo, alguém que era gordinho, fofinho, de repente, com o passar do tempo, passou 5 anos, 10 anos, agora está bem magrinho, atlético, bem diferente, uma pele melhor, cabelo melhor, se vestindo de forma diferente. Você olha assim e pensa: puxa vida, será que é a mesma pessoa? A admiração, o espanto é muito grande. João fica admirado quando vê essa mulher. Qual é a razão da admiração de João? Eu tenho uma ideia, é a mesma que eu aprendi no NASP, com o pastor Rodrigo Silva, que foi meu professor de Apocalipse. E eu creio que ele está certo nessa abordagem. Eu não sei você, depois você pode colocar aqui na descrição do vídeo, nos comentários melhor, se você concorda com essa posição ou não. Mas eu quero explicar para você. Quando João olha a mulher no capítulo 12, ela tem uma característica: está vestida do sol. A pureza é o que guia esta igreja. Mas o tempo passa e João, quando vê novamente a mulher, agora está totalmente mudada. Deixou de lado aquela vestimenta do sol e agora traz uma vestimenta escarlate. E João fica abismado. Como isso pôde acontecer? É a história do cristianismo contada em 2 capítulos. No primeiro momento, João vê o cristianismo puro, saído das mãos de Cristo e dos apóstolos, sem erros doutrinários, sem manchas, sem defeitos. Mas com o passar das eras, com o passar do tempo, o cristianismo trouxe para dentro da sua configuração muitos erros doutrinários, muitos. E veja que o Apocalipse não está falando da igreja A ou igreja B, eu creio que está falando do cristianismo. E eu vejo isso não só aqui nesse contraste do capítulo 12 com o capítulo 17, mas se você estudar também
Apocalipse capítulo 6, e ali tem um relato de 4 cavalos e seus cavaleiros, nós vamos ver a mesma sequência, um início do cristianismo puro, através da imagem do cavalo branco, depois, anos depois, um cavalo amarelo, já símbolo de um cristianismo desfigurado, desfalecido, totalmente corrompido. João começa a ficar admirado porque aquilo que ele tanto amava, tanto que ele via da pureza, agora está destruído, ou aparentemente destruído. E a questão é, o que corrompeu o cristianismo ao longo dos séculos? Aquele cristianismo puro das mãos de Cristo ficou corrompido por quê? O que aconteceu neste meio do caminho? E nós podemos entender, quando estudamos a história do cristianismo, mas também estudamos a história bíblica, alguns fatos que levaram a esta queda. Veja que Deus tem um chamado a todas as pessoas do universo, ou vamos dizer da Terra pelo menos, porque na sua primeira mensagem angélica, o anjo transmite a mensagem a todos os povos, nações, línguas, e a meretriz do capítulo 17, a mesma coisa. Se você olhar capítulo 14, verso 6 e 17, verso 15, isso vão trazer a mesma ideia. Mensagens sendo dirigidas ao mundo inteiro. Deus chama as pessoas, mas o cristianismo corrompido também tem chamado as pessoas. Deus tem trabalhado para salvar, o inimigo tem usado um cristianismo falso para corromper. E talvez fique estranho aos ouvidos de alguém falar que o inimigo usa o cristianismo, mas você sabe que ele faz isso. Ele tentou usar a palavra de Deus contra Adão e Eva, tentou usar a Bíblia contra Jesus. E eu lembro que o pastor Bulhão dizia que o diabo é um diabo religioso e ele vai fazer de tudo para levar as pessoas para longe de Deus da maneira mais maquiada possível, para que a pessoa não perceba a realidade. E então, no capítulo 17, verso 2, nós temos agora ali a descrição de uma mulher que tem se prostituído com os reis da terra. Ou seja, ela tem misturado o seu papel religioso com o papel político dos reis da terra. Nós percebemos isso de uma forma mais nítida quando estudamos o capítulo 13 do Apocalipse. As duas bestas que emergem do mar e da terra. Um poder religioso e um poder civil, se unindo no tempo do fim para impor uma lei para levar as pessoas para longe de Deus. Mas esse não é o tema desse vídeo, eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre o Armagedon e explico melhor esse conceito. No capítulo 18, verso 3, nós vimos que Babilônia caiu porque ela deu de beber do vinho da sua prostituição a todas as nações do mundo. E no capítulo 17, verso 2, nós temos esta mesma ideia. Então, percebemos que o grande pecado do cristianismo, o grande pecado de Babilônia foi dar do vinho às nações sobre as quais ela está assentada. Mas o que é este vinho? O que representa este vinho? Apocalipse 17, verso 4, diz que essa mulher tinha em suas mãos um cálice cheio de abominações e imundícias. Logo, então, vinho nada mais é ou nada mais são do que as abominações e imundícias. E aí vem a pergunta: o que são essas abominações? O que são essas imundícias? E eu quero citar mais alguns textos, mais alguns versos que vão dar uma descrição do que significa isso. Veja, Provérbios capítulo 11, verso 1, diz que desonestidade é a abominação ao Senhor. Diz lá, a balança enganosa é a abominação ao Senhor. Então, se eu sou desonesto na minha vida, eu estou cometendo uma abominação. Deuteronômio capítulo 7, verso 25 e 26 diz que adorar ídolos é uma abominação. E veja que adorar ídolos pode não ser apenas adorar uma imagem, mas tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus torna-se um ídolo. Seja um cantor, seja um jogador, um esportista qualquer, ou mesmo qualquer coisa que me leve a uma adoração, isso é ídolo. E fazer isso é abominação. Deuteronômio capítulo 18, verso 9 ao 12, fala que espiritismo, ocultismo, essas coisas são abominação ao Senhor. Eu não sei se você concorda comigo. Se você não concorda,
pode falar ali depois nos comentários se concorda, fale também. E aí é interessante que eu saber que eu não estou sozinho. Mas eu creio que ficar dando atenção a horóscopo é uma prática de ocultismo. Eu não vejo nenhuma lógica nessas coisas. Para mim é uma tremenda bobagem horóscopo. Mas infelizmente eu vejo pessoas no meio do cristianismo que ainda assim se prendem a essa bobagem. Uma vez eu estava fazendo evangelismo numa igreja no Rio Grande do Sul, numa das cidades lá do Rio Grande do Sul, não era Porto Alegre. E aí, então eu lembro que eu cheguei na igreja num sábado de manhã, parei meu carro em frente à igreja e a irmã da recepção estava naquele dia muito animada. E veja que eu estava encerrando a semana de oração, então eu já conhecia aquela irmã da recepção, porque todos os dias ela estava ali naquele mesmo lugar, recebendo as pessoas sempre com muita alegria, com muito carinho, muito animada. Só que naquele sábado ela estava mais animada do que o comum. E quando eu perguntei para ela por que motivo de tanta animação, ela disse para mim assim: pastor, hoje eu li meu horóscopo, estava perfeito. Eu pensei, coitada, quanta bobagem. Infelizmente, você pode concordar ou não, mas para mim o horóscopo é uma espécie de ocultismo. E por que não um espiritismo? E isso é abominação. Provérbios capítulo 28, verso 9, diz que aquele que afasta os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, se eu fico negando a existência da lei, se eu fico negando a importância da lei, eu me torno uma abominação para o Senhor. Jeremias capítulo 13, verso 26 e 27 diz que adotar práticas contrárias à Bíblia é abominação. Lucas capítulo 13, capítulo 16, verso 15, dá uma ideia de que a pessoa, quando ela é uma dentro da igreja e outra fora da igreja, essa pessoa é uma abominação também. Deuteronômio capítulo 17, verso 1, diz que quando eu sou negligente ou relaxado com as coisas de Deus, eu estou cometendo abominação. Então, se você vai fazer alguma coisa para Deus, faça bem feito, ou não faça. Porque se for fazer de forma relaxada, você vai se tornar uma abominação para o Senhor. Deuteronômio capítulo 14, verso 3, diz que há certas carnes que são abomináveis para Deus. Isaías capítulo 66, verso 17, diz que comer carne de porco é uma abominação. Ezequiel capítulo 22, verso 2, diz que derramar sangue inocente é abominação. E Ezequiel capítulo 8, verso 16, veja que Ezequiel capítulo 8 é conhecido como o capítulo das abominações que se cometem em Israel, o povo de Deus. E ali no verso 16, de forma mais específica, há uma demonstração do povo de Deus adorando o sol. Hoje, existem pessoas que adoram os astros, mas há muitas pessoas que não adoram o astro sol, mas adoram o dia do sol, o Sunday, o domingo. Então, adorar o domingo é também abominação. Isso mesmo. Adorar o domingo é abominação ao Senhor, porque o domingo é um dia espúrio, uma invenção de Satanás para levar-nos para longe de Deus. Eu quero ler para vocês algumas citações da escritora cristã Ellen White. Ellen White, ela traz também algumas ideias sobre o que são abominações aos olhos de Deus. E eu quero citar apenas algumas. Ela diz assim, em Atos dos Apóstolos, página 42. Lábios mentirosos são uma abominação. Desejado de todas as nações, página 191. Jejuar ou orar quando imbuídos de um espírito de justificação própria é uma abominação aos olhos de Deus. Lembra aquela parábola do fariseu publicano? Aquele que batia no peito dizendo, obrigado Senhor, porque eu não sou como este publicano, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro e tal, e tal, e tal. Essa autojustificação não serve para nada. Um cristianismo assim não tem valor nenhum. Então, ou fazemos as coisas por amor, ou não tem valor. Torna-se uma abominação. Testemunhos Seletos, volume 2, página 423. Ellen White diz assim, todos os métodos egoístas no serviço de Deus são uma
abominação aos seus olhos. Meditação matinal, a maravilhosa graça de Deus, página 273, ela diz: a hipocrisia é para ele uma abominação. A maravilhosa graça de Deus, outra meditação, página 298, ela diz: o egoísmo é abominação à vista de Deus e dos seus santos anjos. Orientação da criança, página 296. Ellen White diz que praticar a masturbação é uma abominação. E Conselho sobre Mordomia, página 49, ela diz assim: não prometais uma porção ao Senhor e então dela vos aproprieis para o vosso próprio uso, a fim de que as vossas orações para ele não se tornem uma abominação. Então, em outras palavras, está dizendo: se você promete alguma coisa para Deus, cumpra, porque senão você estará se tornando uma abominação. Muito bem. Sair de Babilônia é fugir dessas práticas abomináveis. Sair deste erro é o caminho para a felicidade e a vida eterna. E esse é o grande intuito de Deus, que você saia do erro. Mas é também o grande intuito de Satanás, que você permaneça no erro. Há um texto, eu não conheço esse livro em português ainda, de Ellen White, mas ela diz assim: o que Satanás mais receia é que o povo de Deus prepare o caminho para a vinda do Espírito Santo, mediante a remoção de todo o obstáculo, de maneira que o Senhor possa derramar o seu Espírito. Veja que enquanto Deus te chama para deixar Babilônia, Satanás trabalha para que você não deixe. Porque o maior medo de Satanás é que a gente abandone toda e qualquer coisa que nos afaste de Deus. Porque ele sabe que se nós fizermos isso, Deus vai derramar seu Espírito Santo com grande intensidade sobre nós. Lembra que eu falei das abominações que João agora vê e fica admirado? Ele vê uma igreja pura no início, lá no capítulo 12. Com o tempo o cristianismo se corrompeu, doutrinas falsas foram infiltradas no meio do cristianismo, levaram o evangelho a tornar-se corrompido. Mas veja que quando Deus chama as pessoas para deixar Babilônia, deixar esses erros e vir para o lado de Cristo, as pessoas atendem ao chamado de Cristo. Já há um primeiro indício no capítulo 15 de Apocalipse. E agora então, Deus vê novamente a sua igreja como uma igreja vitoriosa, ou o seu cristianismo, de novo, como um cristianismo puro. Apocalipse 19, verso 1, 2, 7, 8, diz assim: depois destas coisas, depois de que coisas? Depois das coisas que aconteceram no capítulo 18, da queda de Babilônia, da saída das pessoas de Babilônia, da sua queda. E agora diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Verso 7: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Veja que João agora, ao contemplar de novo a mulher no cenário da história do mundo, esta mulher já não está corrompida, mas agora traz uma vestimenta nova, traz um linho finíssimo, resplandecente e puro, símbolo do caráter de Deus que agora novamente é refletido nesta igreja, novamente é refletido no cristianismo como aquele que Deus trouxe ao mundo através de Jesus e dos apóstolos e que agora de novo passa a existir nesse mundo. Deus tem um grande chamado para nós. Deus tem um grande convite
para você também, que me ouve agora. O convite dele é um convite duplo. E esse convite começa por você fazer uma reflexão sobre a sua vida. Se existe alguma abominação te impedindo de servir melhor a Deus. Eu li na Bíblia algumas das práticas abomináveis que se infiltraram no meio do cristianismo. Talvez você esteja com alguma delas na sua vida. Quem sabe outras possam surgir ou existir na sua vida. Mas Deus faz um convite hoje para você, um convite para mim também, que eu me faço todos os dias, para refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa condição e entendermos se existe alguma coisa que ainda é abominação na nossa vida. E se isso existir, tomar a grande decisão de abandonar. Mas sabe que só abandonar às vezes não adianta, porque eu posso deixar de lado e voltar depois. E isso é muito comum. Mas é preciso uma atitude mais drástica. É preciso destruir o mal. Sabe que uma vez eu estava fazendo uma semana de oração em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e aí então eu fiz essa meditação lá com eles, e de repente, era uma tarde, final de tarde, e eu estava ali com um clube de desbravadores. Nós fizemos um caminho de tochas, bonito, e o fogo do conselho. E quando eu estava pregando, eu lembro que eu havia mencionado isso, e estava caminhando para o final da mensagem, porque nós teríamos um batismo, e de repente, já finalzinho do sermão, acho que estava uma menina cantando, e vieram dois meninos segurando um PlayStation com os controles, dois controles, e mais, se eu não me engano, eram CDs que o videogame usava para os jogos. E eles jogaram dentro da fogueira. E eu fiquei apavorado, e as pessoas que estavam ali também ficaram admiradas com aquilo. Eu até vi gente querendo se jogar dentro da fogueira para resgatar o PlayStation. Mas, depois que tudo isso se encerrou, eu cheguei nos dois meninos e perguntei para eles: olha, por que vocês fizeram isso? Que loucura foi essa, jogar um videogame caro dentro do fogo? E aí eles me olharam de forma muito sensata e disseram assim: pastor, o senhor não falou que se alguma coisa está sendo uma abominação na nossa vida e está nos afastando de Deus, nós temos que destruir? Pois é, o videogame era para nós uma abominação, porque aí nós não queríamos saber de Deus, não queríamos vir na igreja, não queríamos orar, não queríamos estudar a Bíblia, não queríamos pedir nada. Então, ou nós destruímos esse videogame, ou ele vai nos destruir. Eu achei uma resposta muito bem dada. E detalhe, eram jovens de 13, 14 anos. E sabe o que é mais admirável, na minha opinião? Que não eram apenas adolescentes. Eram jovens que estavam indo na igreja apenas um mês. Mas que já haviam entendido que ou a gente se livra do mal que nos destrói, ou de fato ele vai um dia nos destruir. Satanás tem medo que a gente faça isso. Mas Deus tem um chamado para nós. Primeiro chamado, destrua aquilo que está destruindo a sua vida. Segundo chamado, Deus te chama para que você seja esse restaurador do Evangelho. O Evangelho, o cristianismo que saiu puro das mãos de Cristo, se corrompeu ao longo da história, mas que vai chegar ao fim da história deste mundo novamente regenerado em sua pureza. E isso passa também por sua atitude como conhecedor da palavra de Deus, como pregador da verdade, para que você também fale aos outros aquilo que Deus tem ensinado para você. Uma das coisas que você pode fazer é transmitir esse vídeo para mais pessoas que você puder, para que elas também fiquem atentas, entendam os erros de Babilônia, as abominações que foram infiltradas no meio do cristianismo e tomem a decisão ao lado de Cristo. Então, divulgue esse vídeo, espalhe ele, envie para todos os seus amigos, compartilhe com todas as pessoas que você puder, coloque no seu Facebook, no seu Instagram, mande pelo WhatsApp, faça a sua parte. É só assim que a gente vai restaurar o Evangelho. Com a ajuda de Deus, com o trabalho do Espírito Santo tocando os corações, nós vamos alcançar o mundo e restaurar este Evangelho puro que saiu das mãos de Cristo. Termino fazendo esse apelo para você. Primeiro, destrua toda e qualquer abominação que possa estar afastando você de Deus. E segundo, faça a sua parte na pregação do Evangelho, para que mais pessoas conheçam a Cristo
conheçam a pureza do Evangelho e tomem a decisão ao lado do nosso Salvador. Que Deus abençoe você na sua vida, que Deus abençoe você na sua caminhada cristã e que em breve temos a alegria de ver a cena, e não só ver, mas participar da cena do capítulo 15 do Apocalipse. Estarmos junto ao mar de vidro, com harpas, com coroas na cabeça e agora ouvindo de Cristo o chamado para a vida eterna. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude. Um forte abraço.